Forte contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fluir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus aguardam salvação. Venha Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Boa noite, mais uma vez nós estamos aqui nesse culto de oração e exposição bíblica no livro de Joel. E hoje nós estaremos estudando o capítulo 2. Mas quero orar com você entregando esse culto nas mãos do Senhor. Vamos orar? Oremos. Deus, ó Pai, nós te amamos e rendemos graça a Ti. Te agradecemos pelo dia de hoje, por todas as coisas que nós fizemos com a Tua permissão, Senhor. Agora, nesse momento, estamos aqui prestando esse culto para Ti. Que o Senhor possa receber a nossa adoração e que possamos abrir o nosso entendimento para entender o Teu agir e tudo aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. No nome de Jesus que te oro, Senhor, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Hoje nós iremos fazer alusão ao Dia Batista de Educação Cristã Missionária. E para tanto,
nós iremos agora passar a palavra para a nossa educadora religiosa, a irmã Glória Matos, para que ela possa estar nos dando uma palavra a respeito de educação cristã. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, né? Foi bom esta oportunidade para estarmos mais uma vez para falar um pouco do departamento da educação cristã na igreja. Nós sabemos que é primordial a educação cristã na igreja porque ela visa o crescimento espiritual e moral de todas as crianças, das mensageiras, dos embaixadores, das organizações, enfim, toda igreja ela é visada dentro do departamento de educação cristã. Podemos ver o conceito da educação religiosa. O programa de educação religiosa nas igrejas é necessário para a instrução e desenvolvimento de seus membros, a fim de crescerem em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Às igrejas cabe cuidar do treinamento adequado dos crentes, visando sua formação e desenvolvimento espiritual, moral e eclesiástico, bem como motivação e capacitação para o serviço cristão e o desempenho de suas tarefas do cumprimento da missão da igreja no mundo. É como eu falei, é um desenvolvimento espiritual que nós podemos observar neste versículo que estarei lendo. A quem anunciamos, ademostrando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Colossenses 1:28. Que Deus possa nos dar a oportunidade de sempre falar um pouco do que é educação cristã. Amém. Tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés, tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés, e o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Como um orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos.
vamos continuar a compartilhar a palavra de Deus. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor. Amém. Quero convidar agora você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbio, capítulo 3. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 7. Provérbio 3, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: acompanhe a leitura comigo. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te escribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio ao teu próprio olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém. Provérbio que acabamos de ler agora, Provérbio 3, é um convite à exortação, à sabedoria, e a sabedoria vindo de Deus, e a obediência também. Comigo não há como você vencer, sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras. Não há como descobrir os segredos que tenho pra você, mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e me mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier, pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu, teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier, pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado
e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, terá livramento, sou eu, o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra dizer que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verá livramento, sou eu, o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Tenha Deus como prioridade na tua vida. Que Deus venha nos abençoar, amém? Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, a unidade da igreja, salvação para o mundo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Primeiro gostaria de agradecer aos irmãos que têm orado, que estão orando para o nosso regresso aos cultos presenciais. Estamos vivendo dias difíceis, dias de indecisão, dias de dúvidas, na política, na saúde, onde muitas vezes nos encontramos num dilema. Mas com a direção de Deus, com a direção vinda exclusivamente do Espírito Santo de Deus, no dia 5 de julho, se assim Deus nos permitir, teremos o nosso culto presencial. Retornaremos aos cultos presenciais, se não houver nenhuma alteração, se não houver nenhuma mudança no quadro em que estamos vivendo na saúde. Lembrando, irmãos, que toda a data marcada está sujeita a alterações, de acordo com o dia. O dia de amanhã, quem sabe, é Deus. Mas, desde então, já estamos nos preparando, já começamos e já estamos agindo em favor de voltarmos aos cultos presenciais. Domingo manhã, quarta e domingo noite. Domingo noite, domingo manhã e às quartas-feiras. Com a vontade de Deus e a ajuda de Deus, nós iremos conseguir. Primeiro, gostaria de agradecer também aos irmãos que têm orado pela vida do pastor, pelo meu ministério, pela equipe do culto online, porque é um desafio, irmãos, não só gravar cultos, mas pastorear, liderar e pedir a direção de Deus num momento como esse. Ore pedindo a Deus misericórdia pela vida do seu pastor. Não que ele seja coitado, mas acredito que todos os pastores que estão pastoreando uma igreja numa fase como essa precisam muito da oração dos irmãos. Que os irmãos orem pela minha vida, pela vida da minha família, consequentemente terá um bem-estar na vida da igreja. Que continue orando pela igreja, pelos irmãos e pelas suas famílias. Lembrando, irmãos, que ao retornarmos no dia 5 de julho, os irmãos que fazem parte do grupo de risco, o ideal é que não compareçam aos cultos. Os irmãos acima de 60 anos que têm algum problema, que se encontram no quadro de risco, preserve um pouco mais a sua vida e a sua saúde. Aqueles que quiserem e puderem, vão aos cultos, mas ninguém está obrigado a comparecer. E certamente será compreensível a ausência dos irmãos. Aqueles que quiserem ir, que vão com o coração aberto. Mas aqueles que estão em dúvidas, temerosos, às vezes não por si mesmo, nem pela sua saúde, mas pela dos seus familiares, por deixar alguém debilitado em casa, melhor que fique em casa. Até que você sinta a total segurança. A de Deus, que eu tenho certeza que os irmãos e irmãs já têm,
mas sintam segurança também no quadro da saúde, no mínimo do Rio de Janeiro, a que estamos vivendo. As crianças, os pais, fiquem bem atentos. E fique a critério dos pais levar os seus filhos. A princípio, as atividades em grupos, aulas em grupos, em salas, a princípio, ainda não irão acontecer. Então, os pais que precisarem, que não podem deixar os seus filhos em casa e quiserem levar, que levem. Como eu e a minha esposa teremos que levar nossa filha. Mas, infelizmente, não vamos poder voltar às atividades como era antigamente. Pelo menos no início. Então, a líder do departamento infantil da nossa igreja já está preparando alguma coisa e trabalhando algumas ideias logísticas de como trabalhar com nossas crianças. Escola Bíblica Dominical será classe única. Os cultos começarão os domingos manhã às 9 horas. Escola Bíblica Dominical, classe única. Depois os cultos, com horário um pouco reduzido. Números controlados de pessoas. Diáconos e introdutores na entrada para receber os irmãos com álcool em gel e álcool líquido. Diácono posicionado próximo ao banheiro masculino, uma diaconisa próxima ao banheiro feminino. Um diácono próximo ao bebedouro da igreja. E todas as vezes que algum irmão ou irmã for ao bebedouro, for ao banheiro ou para entrar, terão que higienizar suas mãos mais uma vez com álcool em gel. Lembrando, irmãos, que seguiremos o protocolo de saúde, o mesmo para os comércios, shoppings, supermercados. Será proibido, a princípio, para que a igreja não seja sujeita a multas, os irmãos entrarem sem máscaras. Se tiver sem máscara, não vai poder entrar. Volta em casa e busca a máscara. Mesmo tendo álcool e gel na sua necessaire e passando em suas mãos, terá que ser higienizado pelos introdutores, à vista deles, na mão de todos os irmãos. Os bancos, que os irmãos estejam sentados afastados uns dos outros, no mínimo 4 por bancos. Familiares sentam juntos, lembrando, todos de máscaras. Não teremos momentos de confraternização e as equipes para todas as atividades serão feitos escalas. São algumas diretrizes mínimas que eu já adianto aos irmãos para tranquilizar o coração daqueles que estão dispostos a irem ao culto a partir do dia 5, para acalmar e tranquilizar os irmãos com respeito à higienização. Um dia antes da abertura do templo para os cultos públicos, será detetizado toda a igreja, se Deus quiser. Detetizado todas as salas e detetizado toda a área do templo da nossa igreja. Lembrando também que os bancos e todos os utensílios serão altamente higienizados e desinfectados. Estejam orando, irmãos, para que seja uma bênção o nosso retorno. Esta semana ainda temos muito a resolver para o início do nosso culto a partir da primeira semana de julho. E o nosso Deus certamente será conosco, como tem sido até o dia de hoje. Agora vamos à meditação da palavra, que se encontra no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, e também orando pelo aniversariante da semana, que no dia 23 completou mais um ano de vida. Então vamos orar pelos aniversariantes da semana. E nesta ocasião, dia 23, a irmã Morena Moreira Pestana. Que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida, Morena, sobretudo na presença do Senhor. E orando também pela exposição bíblica, pedindo a direção de Deus e que Ele fale aos nossos corações à luz da sua palavra, à luz da exposição bíblica, que o Espírito Santo de Deus ministre em cada coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor, por ter nos sustentado a estarmos na Tua presença, a conseguir, cada um de nós, ó Pai, por conseguir estar na Tua presença nesta fase tão difícil. Abençoe as famílias da Tua igreja, abençoe o Teu povo, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, porque breve, em nome de Jesus,
estaremos adorando o teu nome na tua casa de oração. Seja, ó Pai, com cada um que tem se colocado à disposição para ser bênção no meu ministério, o qual o Senhor confiou para esta igreja, e bênção na vida da PIBCP. Ó Deus, eu te peço, ó Pai, pela aniversariante da semana, a irmã Morena, que completa mais um ano de vida, que o Senhor lhes dê muitos anos de vida e saúde, que ela cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Abençoe a porção da tua palavra que será exposta, que ache um lugar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. O Ministério da Agricultura está monitorando uma nuvem enorme de gafanhotos que avança por províncias da Argentina, perto da fronteira com o Rio Grande do Sul. Os insetos podem devorar lavouras em pouco tempo. Segundo o Ministério, especialistas argentinos consideram mais provável que os gafanhotos sigam em direção ao Uruguai. Mas as superintendências receberam alerta para orientar os agricultores da região sul e adotar medidas de controle se for necessário. E o Brasil inteiro por cento dos especialistas argentinos. Né? Vamos combinar que não precisava também disso. Vamos então à exposição no capítulo 2 do profeta Joel e vamos fazer de forma progressiva. Conforme lemos, vamos expondo. Do capítulo 2, do 1 até o 11, será a nossa exposição bíblica no livro do profeta Joel. Capítulo 2, verso 1 até o verso 11. Vamos falar do castigo e do juízo de Deus. Lembrando, irmãos, que o livro do profeta Joel é o livro do juízo divino. É um livro praticamente apocalíptico. Não chega a ser no mesmo grau de Daniel, nas simbologias e numerologias. Mas é um livro que trata do juízo de Deus. E Deus, como justo juiz, não tem uma data determinada pelo homem para julgar a humanidade. Não é porque o juízo de Deus está descrito em Joel, em Amós, em Daniel, que já passou a época desses profetas, que esse juízo, que essas profecias não tenham validade em nossos dias. A palavra de Deus não perde a validade em ocasião alguma. O próprio Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar, disse o Senhor Jesus. Então podemos entender que texto bíblico não tem validade. Quando eu creio que toda a escritura é inspirada por Deus, quando eu creio na inerrância da palavra de Deus, quando eu creio na infabilidade da Bíblia, na inerrância da Bíblia, na suficiência das escrituras, eu entendo que não tem época ou ocasião determinada para o fim destes textos. Afinal de contas, é o sopro, é o juízo de Deus, é o sopro, é o hálito de Deus que compõe a sua palavra, que forma, que é a sua palavra. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, toda escritura é divinamente inspirada, toda e proveitosa, para ensinar, corrigir e redarguir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja aperfeiçoado para toda boa obra. Lembre-se que cada palavra que você recebe, que você ouve e que você é alimentado, tenha plena certeza de que ela está corrigindo você, está purificando você, está limpando você. Todas as vezes. Seja neste canal, seja em outro, seja nesta igreja ou seja em outra. O importante é que a palavra de Deus seja pregada. Se você não assistir neste canal ou assistir em outro, Deus vai te abençoar da mesma maneira, porque você vai estar participando de um culto ou presencial ou online e ouvindo a pregação genuína do Evangelho através do canal da PIBCP ou de qualquer outra igreja a qual você escolher para abençoar a tua vida. Hoje nós temos esse menu, esse cardápio, onde os irmãos podem escolher onde assistir, o que assistir, onde participar e onde não participar. Isso, a bênção de Deus, eu tenho certeza que está sobre a vida dos irmãos e na intenção de serem alimentados. Então vamos, então, à exposição da palavra de Deus.
começa o capítulo 2 dando a continuidade da praga de gafanhotos. O juízo de Deus sobre os filhos da desobediência. O que me chama mais atenção numa odisseia de textos de juízo é que tem os momentos do juízo de Deus, os momentos da punição, e há sempre um momento da restauração, e há sempre um momento do refrigério de Deus. Há um momento em que Deus também se preocupa em não exterminar com o seu povo de vez, em não matar de vez com o seu povo. Por isso que na própria Escritura, às vezes, nos próprios livros, uma semana, a pregação, como alguns dizem, foram duras, alguns vibram, alguns comemoram, porque a palavra foi forte, foi dura. Outra semana não é tão dura assim. O próprio Deus, usando, através das Escrituras, o mecanismo de consolação, através do seu Espírito Santo, mostrando para o seu povo que, mesmo errado, ainda há esperança para Israel. Me fez lembrar, e ainda falando do juízo de Deus, e eu vou usar essa ilustração de um texto bíblico, como gosto sempre de usar, para mostrar sobre o juízo de Deus. Após Pedro ter negado Jesus 3 vezes, Jesus já havia predito que ele o negaria. Após a ressurreição, Pedro sente vergonha pelo que fez após a morte e crucificação de Jesus. Ele se isola dos outros 9. Ele se isola dos 10, na verdade, porque o Judas já tinha ido se enforcar. E quando Jesus ressuscita, a primeira mensagem que Jesus manda é: avisa aos outros e a Pedro que eu ressuscitei. Depois tem um momento no final do Evangelho de João, onde os discípulos estão todos reunidos, Jesus assando um peixe na beira da praia, os discípulos vêm até Jesus, inclusive Pedro, e tem um momento em que Jesus faz uma pergunta um tanto constrangedora para Pedro. Não sei se foi na frente dos demais, mas imagino a reação dos demais ao ver Jesus perguntar: Pedro, tu me amas? Todos sabiam que Pedro o havia negado. Mas quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Qual a reação realmente dos 10? Agora eu quero ver o que é que Pedro vai fazer, quero ver o que é que Pedro vai dizer. E aí Pedro diz: eu te amo, Senhor. Jesus diz: então cuida das minhas ovelhas. E assim acontece 3 vezes. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. O privilégio de pastorear as ovelhas de Cristo foi daquele que o negou a princípio. Deus tem os seus propósitos em seus juízos para trabalhar na vida de cada um de nós. E no livro do profeta Amós vamos ver o juízo de Deus como um fogo abrasador. Mas logo depois vamos ver a descida do Pentecostes. E vivemos entre o juízo e o refrigério de Deus em nossas vidas. Observem a partir do verso 1 o que acontece. Tocai trombeta em Sião, e dai o alerta no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está chegando, já está perto. Dia de trevas, de escuridão, dia de nuvem de negridão. Como a luz da aurora se espalha sobre os montes, assim vem um povo grande e poderoso, como nunca houve antes e nem haverá depois, nos anos por vir, de geração em geração. Diante dele vai um fogo devorador, e atrás uma chama ardente. A terra, à sua frente, é como o jardim do Éden, mas atrás é como um deserto destruído. Sim, nada lhe escapa. O profeta começa, na verdade eu não diria que começa, ele continua o juízo de Deus, alencando, trazendo, unificando a praga de gafanhotos, que foi real, a praga de gafanhotos, mas que ilustrava e servia de lição para mostrar qual era a situação real do povo de Israel, que viriam os inimigos sim,
destruindo como gafanhotos. Mas a praga de gafanhotos de fato aconteceu e devastou toda a terra na época do profeta Joel. E ele vai mostrar, e à luz da profecia, da voz de Deus em sua vida, que os dias e a situação se agravaria. Irmãos, vivemos dias em que está apontando para o fim. É necessário que estejamos atentos, que estejamos atentos no que estamos fazendo, no que estamos pensando em fazer. Porque a qualquer momento o Senhor voltará. Jesus contou várias parábolas a respeito da sua vinda. E lembrou que o dia do Senhor será como um dia de ladrão, em que ninguém espera. Porque se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão viria, certamente estaria preparado. Jesus conta a parábola das 10 virgens. Jesus conta a parábola dos agricultores maus. Jesus conta muitas parábolas ilustrando o dia da sua vinda. Os profetas gastaram anos profetizando. Dedicaram anos de suas vidas a fio esperando a vinda do Messias. E não aconteceu. Mas um dia o Messias veio. Nós, pregadores, propagadores, evangelistas, missionários, discipuladores, servos, discípulos, estamos propagando uma mensagem de juízo que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. Certamente ele virá na sua parousia para buscar um povo que é completamente seu. Eles viviam desolados a isso. O atalaia ficava na posição, nas brechas do muro. Em todas as cidades tinham muralhas com brechas, onde os atalaias ficavam, com trombetas, naquelas brechas do muro, cobrindo a brecha com a trombeta. Dia e noite, eles eram chamados de sentinelas, porque eles ficavam dia e noite à espreita, em volta do muro da cidade, não dentro das muralhas. Mas o bom sentinela, ele olha para fora, ele olha para ver a invasão do inimigo. Porque se os sentinelas perdessem tempo olhando para dentro, eles esqueceriam-se de olhar e de prestar atenção na invasão do inimigo. Vamos pensar nos dias atuais, um vigilante numa guarita. Se ele estiver olhando para dentro, ele nunca verá quando virá o invasor. Por isso que as empresas contratam seguranças para ficarem em guaritas, em posições estratégicas, olhando para fora, para que o inimigo não possa minar e entrar. Aqui nós vemos Deus falando, e uma das funções dos sentinelas também cabia aos sacerdotes. Porque se tocasse o som errado na trombeta, iria criar uma confusão no meio do povo. Então o sentinela, o atalaia, além de olhar para a invasão do inimigo, ele tinha que tocar a nota certa, o som certo, para que Israel todo pudesse se colocar de pé e ficar à disposição à chegada do inimigo. Não há de se negar que os corações tremiam, que haveria um grande espanto. Todo mundo teria que acordar na madrugada, a hora que fosse, porque os inimigos numerosos estavam se aproximando. Mas se o sentinela tocasse a trombeta errada, geraria uma confusão desnecessária. Você que é atalaia de Deus, você que diz eu sou servo do Senhor, você que entende e crê que é, toque o som certo, emita os sons corretos, para que não haja confusão no arraial e para que todo o exército esteja prontos para atacar o inimigo de fora, que é o adversário de nossas almas. Numa linguagem mais moderna e mais comum, os militares irão entender, para que não haja fogo amigo no meio do povo. Fogo amigo é quando numa guarnição, quando numa equipe, alguém assim, acidentalmente atinge, dispara contra o seu companheiro e então o atinge. Essa ação nas brigadas militares são chamadas de fogo amigo. E tem o fogo estranho, que é aquele que parece que é de Deus, mas não é de Deus. Como saber? Pedindo a direção de Deus, em constante oração, lembrando que o nosso alvo é contra Satanás e seus demônios, e lembrando que um dia virá o juízo de Deus sobre toda a terra. E precisamos tocar o som correto, para que todos estejam atentos à vinda do Filho do Homem. Esse deve ser o objetivo da igreja.
se você não trabalha, não dedica cada minuto da sua vida cristã na esperança de que Cristo irá voltar, mas desejando possuir as coisas terrenas e focadas nelas, você será comparado àquelas 5 virgens que não tinham azeite na botija. Tem um azeite na botija, atentos à vinda do Filho do Homem. Nunca houve e nunca haverá um Deus como nós, que mesmo em meio ao seu decreto de juízo, se compadece por aqueles que clamam o seu nome. É o que estamos vendo. Tocai a trombeta, dai alerta no meu santo monte. O Monte Sião, que era o monte mais alto, lugar estratégico, onde eles podiam observar a invasão, a chegada dos inimigos. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor dos Exércitos está chegando. Já está perto o dia do Senhor. Imaginando que esse inimigo, na verdade, seria o Senhor com o seu exército, não é linguagem figurada, mas para expressar o dia da vinda do Senhor. Quem não tremeria diante do exército do Senhor dos Exércitos, vindo contra a sua cidade? Vindo contra um povo que não lhe adorou e não lhe deu a glória que lhe era devida. O dia do juízo, sem dúvidas, iria chegar. E os sentinelas, os sacerdotes, deveriam estar atentos para clamar ao som da trombeta, avisando: o Senhor está próximo, o Senhor está perto. E como fazemos isso em nossos dias? Pregando, anunciando o Evangelho, dizendo que Jesus Cristo voltará para buscar o seu povo. Aí sim estamos sendo sentinelas, aí sim estamos sendo atalaias do Senhor para esta geração. Toque a sua trombeta. E que trombeta é essa? As Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, de diversas maneiras, de vários meios, anunciando que Jesus voltará. Nunca houve uma mensagem tão relevante, tão urgente, como a que Jesus vai voltar. Através do profeta Joel e do profeta Amós, que se correlacionam, dão as mãos, podemos observar até que Joel usa alguns paralelismos que o próprio Amós usa para retificar, para reforçar, para dar ênfase na sua profecia. Lembrando da praga de gafanhotos que viria. O dia do Senhor está perto, dia de trevas, de escuridão. É o que Amós vai dizer. Eu já falei isso em outra mensagem de Joel. Por que vocês anseiam o dia do Senhor? Será dia de trevas e não de luz. O se encontrar com Deus é o dia do acerto de contas. É um dia que você deve anseiar como servo do Senhor, mas deve temer e tremer. Já viu? Aquela pessoa que pode muitas vezes se achar tão justa aos seus próprios olhos, que ela não tem medo do juízo de Deus. Olha, vem, pode vir, Senhor, a hora que o Senhor quiser, eu estou pronto. Por quê? Por causa da falsa ideia de pensar que faz tudo o que tem que ser feito. Irmãos, nenhum de nós estamos aptos o suficientes para que Jesus volte e nos encontre no estado perfeito de morar no céu. Mas é a graça, a salvação que nos alcançou, que nos aperfeiçoará na eternidade. Enquanto vivemos nesta terra, não somos perfeitos, mas a cada dia somos aperfeiçoados pelo Senhor Jesus. Então não caia na ilusão de achar que você não deve tremer ou temer pelo dia do Filho do Homem. Grandes profetas temeram e tremeram. Homens que Deus falavam diretamente com eles, por que eu não vou tremer? O profeta Abacuque diz: eu ouvi a tua palavra e tremi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ele tremeu por causa da calamidade que ele sabia que viria. Jeremias chorou porque sabia da assolação que a palavra de Deus traria. Joel convida o povo a temer e a tremer. Amós convida o povo a se esconder, por saber que o dia do Senhor virá e não tardará. Afinal de contas, o que a palavra de Deus diz? 1000 anos para o Senhor é como um dia, 1000 dias como um ano. Então, o Senhor não está preso nesse tempo e nem nesse espaço. Podemos observar ainda. Será dia de trevas diante das nuvens e a negridão.
como a luz da aurora se espalha sobre os montes, assim vem um povo grande, poderoso, como nunca houve antes, e nem haverá depois, nos anos que há por vir, de geração em geração. Os agricultores, as pessoas que podiam dar relatos da praga de gafanhotos, viriam como nuvem. Eles marcham, eles andam juntos, eles não se atrapalham, eles não empurram uns aos outros. Ele vem com um objetivo, porque aquela nuvem de gafanhotos, aqueles exércitos de vários tipos de insetos do gafanhoto, na verdade eles iam com o mandado de Deus, com a ordem de Deus para destruir toda a plantação. Deus, quando quer destruir, quando ele quer punir o seu povo, ele usa quem quer. Ele chamou Nabucodonosor de meu servo, porque iria colocar a Babilônia, Israel cativo em Babilônia, Judá cativo por 70 anos. E ele chama Nabucodonosor de meu servo. Depois de chamar Nabucodonosor de meu servo, ele chama Ciro de meu ungido. Aquele texto que diz, aquele texto lindo: eis que vou adiante de ti, endireitando os caminhos tortuosos, despedaçando os ferrolhos de ferro, endireitando as tuas veredas. É para Ciro. Ele diz: embora tu não me conheças, Ciro, tu és o meu ungido. Por quê? Porque estaria neutralizando a Babilônia depois de 70 anos para tirar o povo de lá, da terra babilônica. E os gafanhotos estão certamente em favor do juízo de Deus. Coisas ruins, moléstias, pandemias, pestes, tudo isso já foi predito pelo próprio Jesus. É só você dar uma revisada em Mateus 23, 24, que fala do princípio das dores. Falando de guerra, rumores de guerras, pandemias, pragas e tantas outras coisas. De fato é que virá. Essa praga de gafanhotos assolaria qualquer agricultor, assim como um exército do Senhor assolaria qualquer um dos moradores da terra, ou qualquer um dos povos. Todos nós devemos estar com temor e tremor diante do Senhor, buscando em estar prontos a fazer a obra do Senhor, em estar prontos a agir em favor da causa do Senhor. Devemos estar prontos em fazer a obra do Senhor, mas prontos para morar no céu, só Jesus nos aprontando. Prontos para a salvação, só Jesus através do seu sangue que nos resgatou e nos salvou. Por isso que a própria palavra de Deus vai dizer: ninguém pense de si além do que convém. Precisamos estar atentos a isso, para que não venhamos cair no erro no dia do juízo de Deus. Diante dele vai um fogo devorador. E interessante que o juízo de Deus é sempre relatado como fogo, através de uma chama ardente. A terra à sua frente é como o jardim do Éden, linda, verde, bonita, viçosa. Mas atrás dele um deserto destruído. Sim, nada ali escapa. Voltando para o Apocalipse, que o Senhor Jesus fará novos céus e nova terra. E todas essas coisas serão passadas, porque onde o Senhor passar, o seu fogo abrasador irá consumir, principalmente o mundo corrompido e suas escórias. Precisamos buscar e pedir a Deus, porque um castigo do Senhor é terrível sobre uma nação que não se arrepende. Mesmo Deus fazendo para que ela se arrependa e sabendo que ela não vai se arrepender, assim como os desastres e as coisas que acontecem para ensinar. Alguns aprendem, outros não. Alguns temem, outros zombam. Mas Deus sabe e Deus conhece os que são seus. Precisamos estar atentos ao juízo de Deus, para que não venhamos cair nesse erro. Olha só o que vai dizer. À frente dele é como um deserto, o jardim do Éden. Atrás, como um deserto destruído. Sim, nada lhe escapa. Outra afirmativa falando aqui da onipresença de Deus, da onisciência de Deus. Nada escapa aos seus olhos. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo, estão por toda a parte. Quem não lembra do Salmo 139, a partir do verso 7? Para onde me irei, Senhor, do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, até ali tu estás comigo. Se eu for morar nas profundezas do mar, a tua destra me alcançará e me sustentará. Tal ciência para mim maravilhosa, disse o salmista Davi, ao lembrar da onisciência, da onipotência, da onipresença de Deus, da grandeza de Deus. Precisamos lembrar disso, que nada escapa aos olhos de Deus, nem bom e nem ruim. Nada escapa aos seus olhos, pois os olhos do Senhor estão contemplando
os justos e os ímpios. Precisamos buscar diante de Deus. Eu falei semana passada algo, não na pregação, mas em uma postagem, que para ser salvo, nem todos que estão na igreja serão salvos. Mas é impossível que alguém seja salvo sem estar na igreja, fazendo parte da comunhão e do corpo de Cristo. Por isso, a distinção que os antigos tinham entre ímpios e justos eram entre os que iam à casa, ao templo orar, e os que não iam. Em nossos dias, em nossa cultura, isso é completamente diferente. Quem não lembra de Jó? Enquanto os filhos de Deus se apresentavam, Satanás veio no meio deles e disse, e o Senhor pergunta, de onde tu vem? Eu vim de rodear a terra e passear por ela. Viste o meu servo Jó? Podemos perceber então, quando João vai dizer que na verdade o anticristo estava no meio deles, no meio do povo há 2000 anos atrás. João vai dizer que, e nós já estudamos as epístolas de João, que ele diz que na verdade o anticristo já está no meio de vós. Há 2000 anos atrás ele disse isso. Se na época de Jó, Satanás estava no meio do povo de Deus, na época de João, há 2000 anos atrás, o anticristo já estava infiltrado, o que podemos dizer em nossos dias, irmãos? Precisamos estar atentos, e por isso que o juízo, o fogo abrasador de Deus, vai precisar, e a Bíblia vai dizer que o juízo começa pela casa de Deus. O juízo de Deus começa pelo seu povo, começa pela sua casa, e o fogo abrasador, a Shekinah de Deus, que é o fogo consumidor de Deus, irá passar primeiro na sua casa, e tirarão aqueles que são provados no fogo. Precisamos estar atentos, porque o juízo de Deus está próximo. Sem sensacionalismo, mas estamos vendo pessoas brincando e negligenciando a sua vida espiritual, por na verdade imaginar que está muito longe, que não vai acontecer. Mas eu convido você, meu irmão, minha irmã, orem sem cessar, clame dia e noite, buscando a graça, o favor, sobretudo o perdão de Deus sobre a sua vida. E sim, peça perdão todos os dias, como se você fosse o principal dos pecadores. Porque no dia que você se achar menos pecador, é porque você está perto da ruína. Busque o favor de Deus, como o publicano, que ao invés de dizer que jejuava 2 vezes na semana, que dava o dízimo de tudo, que não faltava um culto, o publicano atrás bate no peito, socando o seu peito, com a cabeça baixa, nem para cima olhava e dizia, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Jesus disse, qual dos dois foi? Jesus pergunta, qual dos dois desceu justificado para sua casa? O fariseu, que disse que fazia tudo aquilo, e fazia mesmo, ele não mentiu. O problema todo é que o fariseu não mentiu quando ele disse que jejuava 2 vezes na semana, que dava o dízimo, que orava mais, que fazia mais. Ele não mentiu. Mas aquele que confessou seus pecados certamente alcançou o favor de Deus. Jesus disse, perguntou, qual que desceu justificado para sua casa? Certamente o publicano. Precisamos buscar isso de Deus para que esse juízo de Joel, que alcançou aquela nação, aquele povo, não alcance a nós. Como a profecia de Pentecostes, que iremos ver, que só se cumpriu nos dias de Jesus. Quando Pedro diz em seu sermão cristocêntrico, eis que se cumpre hoje o que foi dito pelo profeta Joel. Percebam que a profecia de Pentecostes só se cumpriu nos dias do apóstolo Pedro, no 1º século. Olha quantos anos se passaram até que essa profecia de Joel se cumprisse. Isso é mais uma certeza da infabilidade das Escrituras, da inerrância das Escrituras e da suficiência das Escrituras, que nos diz que Jesus irá voltar para buscar um povo completamente seu. Os povos estão, olha o 5, o 4 e o 5. Eles têm aparência de cavalos e correm como cavaleiros. Vão saltando sobre o topo dos montes, como o estrondo de carros, como chamas que crepita e consome a palha, como povo poderoso em posição de combate. Falando dos gafanhotos, eles vêm como um cavalo, marchando, cavalos de guerra. Eles vêm sem cessar, eles vêm com a imponência, com o poder de destruir, porque existiu uma liberação. No Apocalipse também, quem estudou a carta de Apocalipse, capítulo por capítulo, percebeu isso.
está lá, você pode voltar. Quando diz que Deus é que libera as pragas, Deus ordena, Deus manda, Deus deixa, Deus libera que elas assim aconteçam. E então, o inimigo, que já está pronto para fazer o mal, certamente virá com toda a força e se achando em toda a razão, porque Deus o liberou para fazer. Precisamos clamar pelo sangue de Jesus, porque o inimigo, ao chegar perto de mim e de você, vê o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, certamente ele baterá em retirada, porque eis ali mais um ungido, escolhido, santificado, separado do Senhor. Eles vêm como cavalos de combate, em posição de guerra, como exército numeroso. Os povos estão angustiados diante dele. Todos os rostos ficam pálidos, porque foram pegos de surpresa, num momento em que não esperavam. Estavam vivendo a sua vida. Olha o verso 7. Eles correm como valentes, sobem os muros como homens de guerra. Cada um marcha nos seus caminhos e não se desvia de sua fileira, porque o exército de gafanhoto é como exército militar. Por isso que a nuvem de gafanhotos é chamada de exército, de soldados. E eu já tive a oportunidade, por vir do interior, de ver, não tão numerosa, mas já vi um exército de gafanhotos. O gafanhoto soldados é aquele verde que eles têm a listrinha coral. E aquele grupo, eles ficam enfileirados mesmo, eles fazem nuvens. Eles desenham como nuvens. E eu lembro que eu e meus irmãos, nós ficávamos olhando para as nuvens de gafanhotos e tentando imaginar que animal, que desenho eles formavam. Porque eles andam juntos, em fileiras, um não atrapalha o outro, um não sobe no outro, um não pula no outro, um não tenta engolir o outro, um não tenta comer o outro, um não tenta passar na frente do outro, um não tenta ser mais do que o outro, porque eles estão marchando com a ordem de um Senhor dos Exércitos. Esse é o recado para a nossa igreja da parte de Deus na sua palavra. Se somos exércitos de Cristo, não podemos errar em nossa marcha, não podemos tocar no tornozelo do outro para ele cair, não podemos tentar passar na frente do outro, não podemos querer ser mais poderoso do que o outro, não podemos querer estar na frente do outro, cada um na posição que Deus colocou, porque até o exército de inimigos, de gafanhotos, caminham desta maneira. Ninguém entra na fileira do outro, ninguém fura a fila do outro, ninguém se acha num lugar menos privilegiado ou mais privilegiado do outro. Sabe por quê, irmãos? Porque não importa o tamanho do exército, o que importa é que todos são soldados e estão marchando para o único Senhor, o Senhor dos exércitos. Se nós, como povo de Deus, estamos marchando para o único exército, o exército do Senhor, o único general é Cristo. Então devemos olhar esse exemplo negativo de um exército que veio para destruir o povo, para consumir um povo, que tinham cuidado de não errar nas suas fileiras, de não se atrapalhar. Eles não pulam entre si. Quem entende um pouco de insetos há de concordar que eles não pulam ao outro, eles não atrapalham o outro, eles param na posição de consumir. E quando eles começam a destruir, eles vão até o final, porque eles foram programados, eles se alimentam disso, das vinhas, das colheitas dos outros. E nós, como exército de Cristo, não cantamos que Cristo é o nosso general? Se Cristo é o nosso general, nós somos soldados dele. Se Cristo é o nosso general, que ele seja o nosso general. Se Cristo, e cantamos que o nosso general é Cristo, e seguimos os seus passos, todos nós chegaremos no mesmo lugar. Se todos nós almejamos a salvação em Cristo Jesus, todos nós chegaremos nela. O que me faz querer passar na sua frente? O que me faz querer atrapalhar você? O que me faz querer atabalhoar você de alcançar o mesmo que eu vou alcançar? Passos à frente ou passos atrás? Não é de se pensar? E esse exército, para destruir, e aí entra mais um texto da palavra de Deus, quando diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, justamente porque eles maquinam, eles planejam, e o povo de Deus muitas vezes se atrapalha. Devemos estar atentos à volta do Filho do Homem. Devemos marchar como exército rumo à salvação. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: sofre comigo como um bom soldado de Cristo, porque ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que nos alistou para a batalha. Quem te alistou para a batalha? Não foi Jesus? Então você tem que viver para agradá-lo como general. Os povos estão angustiados diante deles.
Eles correm como valentes. Olha a logística do inimigo. Sobem os muros como homens de guerra. Cada um marcha nos seus caminhos. Não se desviam em suas fileiras. Olha aqui o verso 8. Não empurram uns aos outros. Cada um marcha sempre em frente. Abrem caminhos por entre as armas e não se detêm. Não empurram uns aos outros. O inimigo, para nos destruir, não empurra uns aos outros. O inimigo, para destruir o povo de Deus, não se atrapalha. O inimigo, para destruir o povo de Deus, marcha sempre em frente. E muitas vezes o povo de Deus se atrapalha. Muitas vezes no povo de Deus, um está empurrando o outro. Muitas vezes no meio do povo de Deus, uns seguem em frente, outros não. Mas o inimigo, para destruir, não. Olha aqui. Não empurram uns aos outros. Isso é o exército do inimigo. O exército do inimigo, e aqui a praga de gafanhotos para destruir a plantação, e os inimigos não empurram uns aos outros, além de andar em fileiras. Cada um marcha sempre em frente, olhando para Cristo. Nós, olhando para o autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo diz, olhando para o alvo que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Prosseguindo para o alvo. Em busca do prêmio da soberana vocação. E os militares bem sabem, numa visão militar, no exército dos inimigos, de gafanhotos, ou no exército comum, que os soldados têm que marchar para frente. Há um espaçamento de um para o outro, para que um respeite o limite do outro. Ao abrir os braços, ao abrir as pernas, ao seguir em frente, ao dar meia volta, há sempre um espaço limite de um para o outro, para que eles possam avançar juntos rumo ao objetivo. O nosso objetivo é a salvação, irmãos. E como igreja, o nosso único inimigo é Satanás e seus demônios. Por isso, o povo de Deus tem que estar unido, marchando sempre em frente. Porque é assim que o inimigo faz para destruir o povo de Deus. Marchando em frente, não se atrapalham, não empurram uns aos outros, e cada um segue na sua fileira, marchando sempre em frente, abre caminho por entre as armas e não se detém. Pulam sobre cidades, correm pelos muros, sobem nas casas, entram pelas janelas como ladrão. A praga de gafanhotos assim fazia, ainda mais nas casas que os seus tetos, as suas janelas eram com palmeiras, com plantas, eles entravam, eles consumiam tudo. Tudo para cumprir um propósito. Um juízo de Deus que ordena aos insetos a destruir a plantação e que ordena ao inimigo para destruir o seu povo por falta de fidelidade a Deus, por falta de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Toda vez que você zomba, toda vez que você rir, toda vez que você não crê, você não agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Toda vez que você pensa que não é para você, toda vez que você imagina que não é você, que não é para você, de repente está faltando fé no seu coração para crer que Deus conhece os corações e que vê o que ninguém vê. Essa mensagem é para que haja de fato um arrependimento, um constrangimento em nossas vidas, para que venhamos entender e ter consciência que o inimigo, para destruir o povo de Deus, ele marcha ordinariamente para destruir o seu povo, com ordem de Deus. E nós, como exército de Cristo, devemos nos colocar de pé, juntos, marchando, seguindo para o alvo que é Cristo Jesus. Verso 10 e 11 para encerrar. A terra se abala diante dele, o céu treme, o sol e a lua escurecem, e das estrelas retiram-se o resplendor, tudo apaga, tudo se dissipa diante dele. Diante do juízo de Deus, assim será o dia da vinda do Filho do Homem. Mesmo que a trombeta irá soar, o Filho de Deus irá nas nuvens, mas a minha Bíblia diz que o firmamento vai tremer. A Bíblia diz que a lua se converterá em sangue, as estrelas irão perder o seu brilho, como mais uma vez através do profeta Joel. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu acampamento é muito grande. Quem executa a sua ordem é poderoso, pois o dia do Senhor é grande e terrível. Quem o suportará? Infelizmente, os capítulos
as perícopes, os textos do profeta Joel, não terminam com um final feliz. Mas é para que nós, no dia da salvação, no dia da consumação da nossa salvação, que é o dia da vinda do Filho do Homem, venhamos ter um final feliz perto de Jesus. Observem que ele levanta sua voz diante do seu exército, e ele chama o exército de gafanhotos de seu exército. Ele chama de poderoso aquele que obedece às suas ordens, porque foi a mando do Senhor. Olha o 11. O sol levanta a voz, o Senhor levanta a voz diante do seu exército. Depois do Senhor levantar a sua voz diante do seu exército, porque o seu acampamento é muito grande, quem executa a sua ordem é poderoso. Eles estavam vindo na soberania de Deus, na ordem de Deus, para trazer calamidade ao povo, para que o povo venha cair em arrependimento, para que o povo venha se arrepender e experimentar as bênçãos de Deus. O dia do Senhor é grande e terrível. Quem o suportará? Você suporta? Você suportará o dia do Senhor? Se você não suporta e nem suportará o dia do Senhor, eu convido você aí onde você está a orar comigo, a clamar comigo e pedir misericórdia ao Senhor pelas nossas vidas. Se você suporta o dia do Senhor, se você vai suportar o dia do Senhor, amém por isso. Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra exposta mais uma vez nesta noite. Ó Deus, através do profeta Joel, vemos um exército do inimigo numeroso, marchando em ordem para executar a Tua vontade. E ele vem com poder, porque vem com a ordem do Senhor. Ó Deus, que não venhamos cair no mesmo erro do povo de Israel, para experimentarmos tal juízo. Mas sabemos que o Senhor irá voltar para buscar a sua igreja. Nesse dia, quem o suportará? Se todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu clamo a Ti, ó Pai, pelas Tuas ricas misericórdias sobre nossas vidas, porque não suportaremos, não suportamos, mas iremos dizer que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Iremos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo Filho, o poder e as doces eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todo o povo de Deus diz, amém e amém.